Olá, boa tarde. Aqui é a Caroline do Satisfeita na Graça. Sejam bem-vindas a mais uma leitura do livro Amor e Respeito, de Emerson Eggerichs, da editora Mundo Cristão. Nós estamos no capítulo 5. Ela teme ser capacho, ele está cansado do ele não entende. Já aconselhei muitas esposas que querem tentar a abordagem do respeito incondicional, mas ainda não estão totalmente convencidas de que isso vai funcionar. A velha atitude que diz aquele rato precisa ganhar meu respeito demora para morrer. Já aconselhei muitos maridos que de fato querem ser amorosos. Eles estão dispostos a tentar, mas querem ser cautelosos para não parecerem tolos desamorosos de novo. Veja a seguir perguntas de esposas e maridos que querem tentar parar o ciclo insano ou pelo menos diminuir sua velocidade, normalmente concentradas em 3 áreas gerais. 1. Ela pensa: será que não vou terminar sendo um capacho? Ele pensa: porque ela não vê que estou cansado de ouvir a frase ele não entende. 2. Ela pensa: mas se eu não me sentir verdadeiramente respeitosa, então serei hipócrita. Ele pensa: não sou respeitado, para que tudo isso? 3. Ela pensa: será que consigo realmente perdoá-lo? Ele pensa: explodir de novo, ninguém consegue amar essa mulher. Quero lidar com todas essas reservas para mostrar a maridos e esposas que, embora essas preocupações sejam típicas e naturais, existem respostas que podem lhes dar coragem e motivação para começar a usar a conexão entre amor e respeito de modo a interromper o ciclo insano. Como veremos em cada uma dessas áreas, a preocupação das esposas é uma imagem espelhada das preocupações do marido em muitos aspectos. Então, pegue uma caneta e comece aí a anotar, porque esse capítulo está cheio de dicas valiosas. Quem deve dar o primeiro passo? Antes de começarmos, porém, existe uma pergunta crítica que os maridos e esposas devem considerar. Quando se pensa em parar o ciclo insano, quem é que deve dar o primeiro passo? Como esposa, seja lá o que fizer, não diga: Emerson está certo. Preciso de seu amor, portanto, comece a me amar e eu lhe mostrarei respeito. Isso simplesmente não vai funcionar, porque essa atitude é em si mesma desrespeitosa e dá início a uma reação desamorosa. Você está responsabilizando seu marido tanto pelo amor quanto pelo respeito no casamento. Ele vai simplesmente se calar. Por outro lado, como marido, nunca diga: Sara está certo. Se você me respeitasse, tudo estaria bem e eu seria mais amoroso. Isso também não vai funcionar, porque essa atitude é em si mesma desamorosa e dá início a uma reação desrespeitosa. Você está responsabilizando sua esposa tanto pelo amor quanto pelo respeito no casamento. Ela vai simplesmente se calar. Sendo assim, quem deve dar o primeiro passo? Em nossas conferências conjugais, explico que orei muito sobre isso, e aqui está a resposta que Deus me deu: aquele que se vir como mais maduro. Veja só, você não pode esperar que seu cônjuge vá primeiro, muito embora isso seja preferível. Todos nós queremos que nosso cônjuge seja o primeiro a começar a agir com respeito ou amor. Mas será que você pode se dar ao luxo de esperar passivamente que isso aconteça, como se fosse um tipo de observador neutro? O marido pode esperar que sua esposa respeite antes que ele mesmo se torne mais amoroso? Pode uma esposa esperar que o marido realmente a ame de modo que assim ela possa lhe mostrar respeito? O temor, naturalmente, é que você mostre amor ou respeito ao cônjuge, como de fato pode acontecer, e receba uma resposta ruim. Assim, você tende a recuar, esperando que a outra pessoa dê o primeiro passo. Mas quais são suas opções? Reter seu amor ou respeito é simplesmente manter o ciclo insano rodando descontroladamente. Mas ser maduro e dar o primeiro passo pode diminuir sua velocidade. Pense da seguinte maneira: é absolutamente ineficaz o marido gritar: não vou amar aquela mulher até que ela me respeite. Não há propósito algum em uma esposa gritar: não o respeito até que ele comece a me amar. Assumir o papel do parceiro maduro e dar o primeiro passo pode ser sim arriscado, mas é muito poderoso. Raramente você perde. Pense nisso. Você sabe que se seu cônjuge agir primeiro, você responderá positivamente.
Sabendo disso, será que você consegue realmente acreditar que seu cônjuge não tem boa vontade suficiente para reagir de maneira amorosa ou respeitosa se você der o primeiro passo? Quando você atende à necessidade profunda do cônjuge, alguma coisa boa sempre acontece. A chave para energizar o cônjuge é satisfazer seu profundo desejo. Neste capítulo, bem como nos capítulos 6 e 7, analisaremos 3 áreas gerais de preocupação dos maridos e esposas que gostariam de interromper o ciclo insano, mas que ainda têm algumas reservas. A primeira preocupação é que ouvimos muito em nossas conferências. A esposa tem medo de que respeitar seu marido incondicionalmente seja a garantia de que ela terminará como um capacho. Não um capacho, mas uma mulher com poder. Conforme incentivo algumas esposas a usar o respeito incondicional, posso dizer que elas suspeitam que eu seja um chauvinista em pele de cordeiro, tentando cooptá-las a uma vida de subserviência. Quero lembrar a essa esposa que ela deve ser paciente. Estou tentando ajudá-la a fazer com que seu marido a ame mais, não a atacando com violência. Quando falo sobre respeitar o marido, não quero dizer que é preciso ser capacho. Não me refiro a sepultar seu cérebro, jamais mostrar sua capacidade de liderança ou nunca discordar, nem que seja diante de uma diferença menor. Não estou querendo dizer que ele é superior a você em algum aspecto. Também não quero que você ignore suas próprias feridas e vulnerabilidades. Apesar de minhas garantias, algumas esposas receiam que assumir uma atitude de respeito durante o conflito com o marido pode deixá-las impotentes. Essas mulheres não acreditam que o marido pode tornar-se um homem amoroso sem que ele seja conscientizado de suas falhas. Acham que a única maneira de ele ser despertado para suas inadequações e falhas é ouvir as reclamações, as correções e as críticas da esposa. Uma esposa confessou: eu chegava a prestar atenção às suas conversas ao telefone ou com um grupo de pessoas para corrigir quaisquer declarações erradas que ele pudesse fazer. Outra esposa admitiu fazer o papel de mãe do marido. Como mães, está em nós sermos instrutoras. É a atividade mais comum da maternidade, mas é extremamente difícil diferenciar nossos papéis de mãe e esposa. Quando chega um bebê, por exemplo, papai parece estar perdido quanto ao que fazer, e assim nós o instruímos. Com o passar do tempo, começamos a instruí-lo em muitas outras áreas. A esposa típica sabe instintivamente que corrigir e fazer o papel de mãe dele não são boas maneiras de se aproximar do marido. Mas quais são suas outras opções? Se estiver ganhando batalhas dessa maneira, quem sabe isso possa ajudá-la a ganhar a guerra para transformá-lo no tipo de homem que ela sente que ele deveria ser. Ela continua usando a negatividade porque se sente fortalecida por ela. Acha que isso abre uma brecha para penetrar nele. Ela sabe que ser agradável não o alcança porque ele parece simplesmente ignorar isso. O desrespeito dela conquista a atenção dele e ela aparentemente vence as escaramuças, que em geral giram em torno do mesmo problema: chegar atrasado, trabalhar demais, ser um pai ausente, ser insensível, etc. Mas nenhum desses problemas é a raiz da questão. O que está no centro de tudo isso é a falta de amor e respeito. Como observa John Gottman, o principal objetivo é romper o ciclo de negatividade. Uma esposa confessou: a maioria das pessoas me rotularia como uma das pessoas mais felizes e positivas que conheço, mas há muitas coisas que acontecem a portas fechadas. Sou capaz de gritar, espernear e xingar o tempo todo a respeito de coisas pequenas. Infelizmente, a esposa que se sente fortalecida pela negatividade sequer tem consciência de que precisa romper esse ciclo, mas ela pode sentir que suas críticas não o motivam a ser mais amoroso e, assim, tenta desculpar-se depois de uma discussão ou de um conflito. Ele pode aceitar suas desculpas porque sabe que ela é uma mulher de boa índole, que não está se sentindo bem. Contudo, à medida que o ciclo insano começa a girar novamente no mês ou na semana seguinte e continua a seguir um padrão, ele começa a crer que ela sente desprezo por ele como ser humano, que ela o despreza secretamente. Pelo fato de estar confuso
Ele não faz a pergunta: você me respeita? Por medo que ela diga: não, não respeito. Isso o amedronta e, assim, evita a questão. Como resultado, ela se apega ao respeito como uma maneira de comunicar sua irritação e até insistir que ele mude. Contudo, no transcorrer do casamento, alguma coisa morre vagarosamente entre ambos. Ela vence batalhas, mas lá no fundo sabe que está perdendo a guerra. E se você tiver medo de assumir o risco? Mas suponha que ela compareça a uma conferência sobre amor e respeito e aprenda o que pode acontecer se começar a mostrar respeito incondicional ao marido. Ela vê um vislumbre de esperança, mas possivelmente tenha medo de correr o risco. Converso com muitas esposas que se veem nesse estado mental depois de ouvir nossa mensagem pela primeira vez. Uma esposa escreveu: estou disposta a tentar essa abordagem como forma de melhorar meu relacionamento conjugal. É um risco porque não sei qual será a resposta de meu marido. Estou segurando na mão de Deus e confiando nele. Para essa querida mulher e para todas as outras como ela, digo que correr o risco é a maneira de alcançar o seu objetivo. Se puder confiar na boa vontade fundamental de seu marido e em suas boas intenções, muito embora ele às vezes possa agir de maneira desamorosa, a esposa pode promover uma transformação total em seu casamento. Veja a seguir os comentários de 3 mulheres diferentes que também descobriram o poder de respeitar o marido. Primeira mulher: eu não sabia que alguma coisa sobre Deus pudesse ser tão fácil. Sempre acreditei em Deus, mas nunca aprendi sobre isso antes. Certamente isso faz muito sentido. Se você respeitar o seu marido, ele vai amar você. Talvez nem sempre seja do jeito que eu o amo, mas ele me ama de sua maneira especial. Agradeço a Deus todos os dias por permitir que eu aprendesse isso. A segunda mulher estava nas trevas sobre o fato de a necessidade principal dos homens ser o respeito, até mesmo acima do amor. Agora, em vez de simplesmente dizer que eu o amo, comecei a lhe contar o que aprecio e admiro nele, e ele está adorando. Uma amiga próxima ligou para me dizer que Deus queria que eu ouvisse o que você estava dizendo sobre respeito. Meu marido e eu fomos a diversos seminários sobre casamento e lemos muitos livros juntos, mas nunca ouvi nem li nada a respeito ou algo próximo disso. Creio que essa é a chave para entender meu marido e para um casamento feliz. É maravilhoso ver o que Deus faz quando você é obediente. Todas essas esposas sacaram. Elas decodificaram as mensagens que os maridos estavam enviando. Elas descobriram como um homem pode ser vulnerável à ira e ao desprezo de uma esposa. O melhor de tudo é que elas ajustaram os óculos e os aparelhos auditivos cor-de-rosa e estão conscientes de que quando uma esposa respeita o marido, ela não se torna um capacho. O fato é que ele começa a desenrolar o tapete vermelho para ela. Mas o que dizer dos maridos que precisam ajustar os óculos e aparelhos auditivos azuis e fazer sua parte para consumar a conexão entre o amor e respeito? Já conversei com muitos homens que estariam dispostos a tentar, mas não sabem exatamente como começar. Vamos analisar o problema deles? A seguir. Nós analisaremos os problemas deles amanhã na leitura, na parte 2, áudio número 15. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, tchau.